Oiê, como estão? Te los extraño mucho. Espero que estén en casa, cuidando de la salud, se alimentando bien, cuidando a los parientes, a la familia y también siguiendo una rutina de estudio. Luego estaremos juntos. Besitos, hasta luego. Bueno, hoy he empezado de una manera diferente, con el objetivo. Este vídeo acabé de grabarlo y el objetivo es mostrar que igual que vosotros, también sigo en casa, también estoy en cuarentena, porque ahora es un momento de seguir las reglas que tanto el gobierno como la OMS están pasando a los países. Entonces, yo sé que es difícil, a veces nosotros no comprendemos, pensamos que eso no es tan necesario, pero es muy necesario, porque las escuelas principalmente son lugares aglomerados con muchas personas. Entonces, el principal punto es separar a los demás, ¿sí? Bueno, mas vamos tentar seguir con una rutina de estudio, vamos tentar pensar positivo. Y para la clase de hoy he preparado primero una corrección de lo que había pedido en el vídeo. Y antes de hacer la corrección, acá está la letra de la canción Bailando que estábamos trabajando. Estoy proyectando en este vídeo para que todos puedan confirmar sus respuestas. Eso es muy necesario. Entonces, pausa el vídeo tal vez por un momento y confira si has escrito correctamente, igual que yo. ¿Sí? Eso es muy importante porque para comprender ese ejercicio necesitaríamos sacar aquellos verbos, aquellas palabras que estaban en la canción. Y la tarea estaba pidiendo así. En esta canción aparecen formas personales y en presente de indicativo, pero sobre todo formas impersonales de infinitivo y gerundio. Clasifícalas en la siguiente tabla. Bueno, primero que cuando hablamos de formas personales, estamos tratando de hablar de los verbos que tienen una conjugación específica para cada pronombre personal, o sea, verbos terminados en ar sigue siendo esta terminación. Por ejemplo, cantar, canto, cantas, canta, cantamos, cantáis, cantan. Correr, corro, corres, corre, corremos, correis, corren. Escribir, escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben. Entonces, cuando llamamos de formas personales, estamos hablando de esos verbos que tienen una conjugación específica para cada pronombre sujeto. Todos esos verbos que están acá, miro, corta, sube, palpita, puedo, quiero, miras, llevas, estoy, aceleran, va, suplico y salga. Son verbos que estão conjugados em presente del indicativo, ou seja, no tempo do presente, no modo do indicativo. Por exemplo, o miro viene de mirar, então mirar em primeira persona, miro, então eu miro. O corta viene de cortar, eu corto, tu cortas, ele usted corta. O puedo viene de poder, só que é irregular, então eu puedo, tu puedes, ele puede. Nosotros podemos, vosotros podéis, ellos, ellas y ustedes pueden.
O quero viene de querer, eu quero, tu quieres e assim por diante. No caso do poder e do querer, que aqui estão como puedo e quero, são verbos irregulares, verbos que têm irregularidade específica. Mas mais em frente vamos trabalhar esse tipo de irregularidade, tá? O mais importante é vocês entenderem que esse tipo de irregularidade às vezes acontece justamente para que a palavra, na hora dela falar e da pessoa ouvir, aquela palavra, aquele verbo, ele tem que ter um som agradável. Então, qualquer irregularidade dos verbos vem justamente para estar consertando algum problema que daria para a pessoa ouvir ou na própria escrita. Mas à frente a gente vai ver especificamente esses tipos de irregularidades por câmbio vocálico, que seria o caso do puedo e do quiero. São irregulares por câmbio vocálico. No caso do estoy, a gente já viu que ele é irregular só na primeira pessoa. Então, o objetivo dessa tarefa era justamente a gente aprender a identificar e reconhecer verbos em presente dele indicativo e separar de qualquer outra palavra que não foi esse verbo. Después, en el ejercicio, pidió también que nosotros encontrássemos las formas impersonales. Formas impersonales é quando só existe aquela maneira, independente do pronome sujeito. Então, aquela forma ela não vai mudar. No caso, por exemplo, vamos começar aqui pelo infinitivo. O infinitivo é uma forma, ele está sempre numa forma impersonal. Ou seja, o verbo vai vir sempre com a sua terminação, que pode ser ar, ir ou ir. Então, estar, vivir, bailar, tener, poder, tocar-te, abraçar-te, sentir, besar. Todos esses verbos, eles estão no infinitivo. Inclusive, o tocar-te e o abraçar-te. Ah, mas espera lá, então eu não teria que tirar o T daí? Sim, é só a gente excluir. Por quê? O verbo em si é tocar, abraçar. Esse T indica que é a segunda pessoa. Opa, minha regra se caiu. Um momento. Listos. Indica que é referente à segunda persona. Todavia, se vamos sacar do infinitivo para conjugar, esse T sai de aí e vem antes do verbo conjugado. O mais importante é que compreendam que tocar é infinitivo, abraçar. Então, faltou solo fazer uma cruz para excluir da palavra. Então, para qualquer, né? Por exemplo, abraçar a alguém, estar com alguém, viver com alguém, ter amor por alguém. A gente utiliza as palavras em infinitivo, ou seja, independente de persona, tá? Por isso é chamada impersonal. Gerúndio também é chamado de uma maneira impersonal, porque só existe uma única maneira, uma única terminação. Passa que verbos terminados em ar têm uma terminação específica, que é ando, e verbos terminados em ir ou ir têm outra terminação, que é yendo. Então, bailar, bailando, subir, subiendo, enlouquecer, enlouqueciendo. Não olvidem, os verbos que terminam em ar, ando, os que terminam em ir ou ir, yendo. Isso sigue para qualquer pronombre, tá? Porque é verbo, os gerúndio, assim como infinitivo, não se relaciona com o sujeito, ¿sí? Então, tem solo essa forma. E gerúndio é uma conjugação que nos muestra algo que ocorre en el momento del habla. Então, é uma ação que está acontecendo, é uma ação que acontece no momento da fala. Ela indica uma coisa que está acontecendo, que não aconteceu, que não acontecerá, mas que está acontecendo.
essa é a questão importante de perceber com relação ao gerúndio. Uma coisa importante com o gerúndio é que os verbos que lá a raiz termina em vocal. Então, primeiro, vamos retomar. O que é raiz? O que é terminação? La terminação é ar, er ou ir. Aí a gente separa isso. O que vem antes é chamado de radical ou raiz. E aí, o que acontece? Se a raiz desse verbo termina em vocal, na hora, tá? Quais verbos? Os verbos que são terminados em er ou ir. Se a raiz desse verbo cambia, seja termina em vocal, então a terminação não vai ser iendo, se yendo. A gente vai mudar o i por j. Então, olha lá, o cair não vai ficar caindo, vai ficar cayendo. Ah, maestra, mas pode pronunciar caindo? Pode, porque a gente sabe que a J pode sonar ye ou J. Olha lá, um exemplo com ir. Então, construir terminou com o la raiz. Na hora de escrever o gerúndio, quedou construyendo ou construyendo. Isso de pronunciação não há problema. O problema é ter em conta que se a raiz termina com vocal, al acrescentar a terminação, cambiamos la i por j, porque em espanhol não existe triptongo. Isso é muito necessário para que não haja cacofonia, que é aquela confusão de sons. Tá bom, galerinha? Bom, então, assim era para ser feita a tabla, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido essa revisão que a gente fez com relação a esse primeiro exercício. E aí, em sequência, vosotros habíais que fazer esse exercício, que também era utilizando os verbos llamar, ser, vivir. Não, esse de cá, isso. Era um exercício. Vamos pro exercício primeiro. Esse, tá? E esse de baixo aqui. Para resolver esses exercícios, vocês teriam que trabalhar primeiro com essa tabela de verbos, utilizando os verbos dedicar-se, hacer e trabalhar. E também utilizar as profissões. Aí, havia leído as profissões com vosotros no vídeo anterior. E dije também que algumas palavras nós já havíamos comentado no aula que significavam, como já havíamos visto camareiro, messeiro, já havíamos comentado sobre jubilado, peluqueiro. Todavia, pedi que se houvesse alguma palavra que não compreendesse, que era para que investigassem, porque se eu quero deixando a tradução, não vão memorizar. Eu posso fazer isso, posso traduzir para vosotros. Todavia, quando nós investigamos, é muito fácil que memorizemos e internalicemos o aprendizagem. Então, vamos a ver. Abogado, advogado, né? Azafato ou azafata. A azafata é a aeromoça, tá? E o azafato seria o comissário de bordo. E aí, algumas profissões como fontaneiro é o encanador, né? O pasteleiro é o confeiteiro. O pasteleiro, ele faz o pastel, ele faz o bolo. Então não olvidem, porque pastel em espanhol significa bolo, na verdade. E aí, se tiver alguma profissão a mais, dessas que são mais diferentes, que a gente não tinha visto, já tinha falado também o que é o cura, o que é a monja.
Aí vocês vão me perguntando, tá? Se tiver alguma profissão que vocês pesquisaram e não encontraram, vocês têm que me perguntar. Por isso que eu quero que vocês mandem mensagem lá no grupo, tá bom? Mas vamos para o exercício. Olha lá. Piensa em uma ocupação, em um trabalho diferentes a los que desempenhas. Encuesta tus companheiros e completa o quadro. Aí vocês tinham que completar o quadro com a criatividade de vocês, dando um nome, uma profissão que a pessoa formou e uma que ela trabalha. E fazer a prática de conversação. Então, eu vou fazer oralmente, vou fazer 2 exemplos, tá? Eu vou falar da Ana e do Carlos. Então, olha lá. A Ana, ela é professora e trabalha como youtuber, igual que eu. O Carlos é fontaneiro e trabalha como albañil. Então, a que te dedicas, Ana? Soy professora, pero trabajo como youtuber. Que haces, Carlos? Soy fontaneiro, pero trabajo como albañil. Então é isso, pessoal. Vocês tinham que completar primeiro essa tabla e depois ficar utilizando esse diálogo que estão esses 2 jovens para treinar a conversação, treinar o uso dos verbos, treinando as profissões. Já o exercício anterior, esse aqui, vocês tinham que ler o anúncio e suponer que profissões, né, que tipo de profissionais podiam ocupar essa vaga aí. Vamos ver o primeiro anúncio. Para elaboração de anteproyectos, planos, desenhos de máquinas de manufactura e instalações. Conhecimentos de SolidWorks, AutoCAD, tratamentos térmicos, máquinas, ferramentas. Zona Pilar. Enviar CV, ou seja, currículo a Plaza del Alto 278. Bom, vamos ao que eu penso que profissão seria. Eu creio que para o primeiro anúncio é melhor um engenheiro, porque os engenheiros que conhecem a AutoCAD, que é um programa específico, assim como os arquitetos, talvez as pessoas que são dibujistas ou desenhadores também buscam. Então, mas eu colocaria aqui arquiteto ou engenheiro. Agora vamos ver o anúncio 2. Buscamos jovem, muito boa redação e ortografia excluyente. Necessitamos que tenha perfil criativo para a comunicação escrita e, a sua vez, que tenha capacidade de organização para ocupar-se do trânsito e controle de arquivos de arte antes de sua publicação. Vamos a ver se nessas profissões de acá, bueno, talvez um estudante ocuparia esta função com destreza, porque já está bem habituado. Talvez um tradutor, uma secretária, também eu creio que daria certo. De los de acá, secretária. A ver, outra vez, que está buscando, tem que ter boa redação, boa ortografia, tem que ter perfil criativo, comunicação escrita, capacidade de organização, controle. Ah, secretária, muito melhor. Estou de acordo ou não estou de acordo? Penso que é melhor, tananã. Então, no anúncio 2, tá? Eu creio que no anúncio 2 é melhor uma secretária. Estás de acordo ou não estás de acordo? Se não estás de acordo, pensas que é melhor o quê? Então, vocês têm, pessoal, por favor, que treinar.
seguindo o exemplo da maestra, tá? Então, eu creio que para o primeiro anúncio é melhor um engenheiro. Estou de acordo ou não estou de acordo? Eu creio que para o segundo anúncio é melhor uma secretária. Estou de acordo ou não estou de acordo? E quando não estiver de acordo, tem que dar uma outra profissão que você acha que seria muito melhor. Bueno, amores, por esse momento é solo. Depois já vamos começar com outro tópico. Então, agora paramos um pouco com esta parte de verbos e vamos dar sequência na próxima classe. Tranquilos, besos e hasta luego!